Desde já, muito obrigada por ter aceito o convite e também por nos ter recebido cá. Primeira pergunta, gostaríamos de saber se acha que o futebol feminino em Portugal ainda está atrasado relativamente às grandes potências. Assim, eu acho que estamos melhor do que aquilo que estávamos. E temos que compreender que isto é um caminho e que não podemos querer que tudo seja modificado de um dia para o outro. Claro que ainda podemos fazer melhor e muito mais do que aquilo que tem sido feito, mas acho que é um trajeto e temos que perceber que esse trajeto está a ter bastante sucesso, na minha perspectiva, mas que não devemos abrandar e que devemos continuar a investir no futebol feminino, e é isso que nós temos procurado fazer também aqui. Qual é que acha que é a grande mudança que falta haver em Portugal ao nível do futebol feminino? Inicialmente eu poderia dizer que a mudança poderia ser das mentalidades, mas eu acho que de dia para dia acho que isso tem vindo a ser modificado. Acho que no fundo a mudança que deve existir agora, porque já estamos noutro patamar, acho que a mudança que deve existir é na questão de igualdade do feminino para o masculino, porque muitas vezes o feminino ainda é colocado, por exemplo, nas condições de treino, ainda é colocado para segundo plano, nas questões remuneratórias exatamente igual, e eu acho que esse agora será o próximo passo. Acho que na questão das mentalidades já não se olha com tanta reticência para o feminino, porque ele tem conquistado o seu próprio espaço, mas acho que nesta fase, sim, já era mais para a questão da questão das condições, quer físicas, quer também em termos de remuneratórios, que acho que também seria um ponto fundamental. Mas acha que, por exemplo, se houvessem ajudas, quer do Estado, quer dos mídias, o nosso principal foco deveria ser as mentalidades das pessoas? Não deve ser o principal foco, não deve ser as mentalidades, deve ser as condições que se tem a oferecer à atleta. A atleta, quando digo atleta, digo também às equipas técnicas, a quem trabalha, portanto, com o futebol feminino, aos dirigentes, dar mais formação, portanto, aos dirigentes para estarem mais aptos para poder trabalhar, portanto, numa equipa de futebol feminino, porque existem diferenças e eu acho que nesse aspecto também é um dos pontos que eu acho que é fundamental, portanto, também apostar na formação de dirigentes, apostar também na formação, portanto, das nossas atletas, e eu acho que esses incentivos deveria ser na questão das condições, e quando digo condições também humanas, de fazer e proporcionar, portanto, às nossas atletas situações de vivências para que elas não só sejam melhores atletas, mas também sejam melhores cidadãs. Pronto, e acho que nesse ponto, acho que sim, porque mudar mentalidades, portanto, nós também temos a consciência que não é tão fácil assim. Tem que ser ao longo do tempo, é um caminho que temos que percorrer. Já percorremos algum, mas ainda há muito para percorrer. Falou a nível da formação. Normalmente, quando as raparigas começam nos escalões iniciais, ainda competem principalmente com os rapazes. O que é que acha que se pode fazer a esse nível para cada vez mais as raparigas, quando começam no início, competirem desde o início com raparigas? É assim, acima de tudo temos que aumentar a base, ou seja, podermos captar mais meninas desde cedo para podermos proporcionar, portanto, essas vivências. Eu pessoalmente não vejo de forma negativa, portanto, a convivência com o futebol masculino, até porque nós aqui, por exemplo, na nossa formação, as mais pequeninas, com força de não terem campeonatos femininos com rapazes, e também existem coisas bastante positivas a retirar disso. Agora, essencialmente para essa situação acontecer, é nós procurarmos captar e aumentar uma base maior através das escolas, através de captações que a gente possa fazer, jornadas de observação, através de colegas que joguem e que tenham interesse em trazer amigas também para o futebol, porque isso, à semelhança do futebol, acontece com todas as outras modalidades, e eu acho que esse é um passo que nós também temos que dar, porque acima de tudo
eu acho que também tem a ver muito com a questão de, lá está, vamos tocar na mentalidade dos pais. Muitas vezes os pais acham que o melhor para essas crianças é chegarem logo a um patamar de forma muito elevada, ou seja, não passam por, como o masculino passa, por situações de 3 para 3, de 5 para 5, 7 para 7, 9 para 9 e 11 para 11, ou seja, estas são as etapas de formação e muitas vezes no feminino isso não existe. E isso também é uma das lacunas enormes, na minha perspectiva, que também existem, porque elas queimam muitas etapas. Portanto, nada melhor do que aumentar a base para podermos proporcionar essas vivências às atletas. E em relação aos mídias, acha que os meios de comunicação social ainda promovem pouco o futebol feminino? Já promovem mais, porque lá está. Se calhar era impensável nós vermos em canal aberto, portanto, uma final feminina, portanto, e o Valadares, por exemplo, esteve presente recentemente e tivemos o privilégio, portanto, de estar, portanto, a ser transmitidos num canal aberto. Agora, evidentemente que a Federação já fez um investimento, portanto, com o aparecimento do Canal 11, que tem vindo também a procurar dar outra visibilidade, portanto, ao futebol feminino. E eu acho que já foi um passo importante, porque hoje em dia já vemos equipas da Liga BPI a serem transmitidas, portanto, em canal aberto, e eu acho que é um sinal de que existe um investimento por parte da Federação também em fazer essa evolução nas mídias. Considera que se também as marcas apostassem mais no futebol feminino e os patrocínios investissem mais nas mulheres, que isso também ajudaria na evolução do futebol feminino? Sim, mas também concordo que nos dias de hoje, e principalmente nesta altura pandémica que vivemos, não é fácil captar, portanto, os patrocínios e estamos a falar, portanto, por questões mesmo objetivas, portanto, aqui da nossa realidade. Mas também é mais difícil, na minha perspectiva, convencer os patrocínios para o feminino do que para o masculino. Mas sim, acho que poderia ajudar, até porque muitas das vezes são os próprios patrocínios que também ajudam, portanto, à divulgação, portanto, do próprio futebol feminino, e também nós temos uma boa publicidade porque competimos a nível nacional, portanto, e também pode ser, no fundo, uma boa publicidade, portanto, para quem investir no futebol feminino. Acha que muitas das nossas jogadoras portuguesas vão para o estrangeiro para conseguirem viver do futebol, já que aqui em Portugal é um pouco complicado? Sim, não só também pela questão do profissionalismo, mas também pela questão da competitividade. Nós sabemos que há países em que, de facto, existe uma maior competitividade tanto do que aqui em Portugal, e também procuram novas experiências e, essencialmente, atletas jovens, como nós vemos o caso, por exemplo, agora recentemente, uma atleta que passou aqui pelo clube, a Francisca Cardoso, foi recentemente para a Holanda. Tivemos também a Diana Silva, portanto, que era jogadora do Sporting Clube Portugal, que também foi para o Aston Villa. Eu acho que também tem muito a ver com a questão de terem uma vivência, portanto, num contexto mais competitivo. E nós vemos que, apesar de nós vermos atualmente a Seleção Nacional, em que tem várias jogadoras que jogam nos clubes grandes aqui de Portugal, mas também tem muita gente que joga no estrangeiro. E eu acho que muitas das vezes não é só o profissionalismo, mas também a experiência competitiva num contexto completamente diferente do nosso. A nossa Seleção Nacional considera que está cada vez mais perto de atingir um nível das grandes potências mundiais? Sim, até porque eu acho que Portugal tem muita qualidade e esta geração de jogadoras que estão a chegar, portanto, agora à seleção, têm de facto uma qualidade, portanto, e uma formação que muitas outras atletas que já têm alguns anos de seleções e que já estão numa altura, portanto, em que a carreira está mais próxima do fim, acabaram por não ter a oportunidade, portanto, de ter essa formação. Por isso eu acho que Portugal, portanto, tem muito a crescer, portanto, porque tem cada vez mais atletas a serem formadas mais cedo e com melhor formação,
e eu acho que nós temos tudo para conseguirmos chegar a um patamar mais profissional, a um patamar em que nós possamos ter a possibilidade, portanto, de ter bons resultados, portanto, com as maiores potências. Bem, muito obrigada então pelo seu contributo. Obrigado, eu também. Muito obrigada. Obrigada. Oi, senão lá vai o teu telemóvel. Espera aí. Só isso, é assim. Muito obrigada.